Tudo bem, queridos? Lucas 22, 3. Amém. Aqui está falando aqui momentos antes de Jesus ser preso. Pouco tempo depois, Jesus estava no momento da ceia com os discípulos, e a Bíblia diz que Jesus começa a falar sobre a sua morte, ele começa a falar sobre algumas coisas, e a Bíblia diz que nesse momento, não é, quando Judas se retira, Satanás ele entra em Judas, não é? Mas se nós formos ver, nós poderíamos ver assim, como assim Satanás entrou em Judas? Será que Judas ficou possesso, totalmente dominado por um demônio? Será que esse entrar significa que o demônio tomou conta do corpo de Judas e tudo mais? Não é? Será que é isso que ele está dizendo? Amém? O que é que você acha? Eu pergunto isso porque você acha que quando Judas traiu Jesus, ele estava consciente do que ele estava fazendo ou não? Ele sabia do que ele estava fazendo? Sim ou não? Então esse Satanás entrar em Judas não significa que Satanás entrou em Judas e Judas perdeu o sentido, no sentido de dizer assim, eu não sei o que eu estou fazendo. Você está entendendo? Então esse entrar aí não significa uma possessão, significa que Satanás tomou conta da mente de Judas. Que Satanás, de uma vez por todas, porque Satanás, existem níveis e níveis. Eu não queria falar sobre isso, mas no momento do louvor, algo aconteceu e eu quero poder falar um pouquinho sobre isso. Eu não sei se eu vou continuar, mas eu e você, queridos, precisamos aprender a discernir os ataques de Satanás. Nem sempre situações que acontecem contra a nossa vida, que vêm contra a nossa vida, são de ordem natural. Às vezes até vem de uma forma natural, mas por trás daquilo não é apenas um acontecimento natural. Você está entendendo o que eu estou falando? Então eu e você precisamos entender que nós estamos inseridos num reino espiritual. Embora eu e você estejamos aqui fisicamente falando, mas a Bíblia diz que nós estamos assentados em Cristo Jesus. Nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Então eu pergunto a você, como eu e você podemos estar em dois lugares ao mesmo tempo? Porque você está aí sentado, eu estou aqui em pé. Mas a Bíblia diz que espiritualmente nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Acima de todo principado, potestades. Então nós temos uma posição espiritual. Amém? Satanás também tem uma posição espiritual. A Bíblia diz que nós não lutamos, não guerreamos, não combatemos contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo de trevas, tenebroso, contra forças espirituais. Fala comigo, forças espirituais. Amém, queridos? Ou seja, não é porque é espiritual que não existe. Muito pelo contrário, existe, só que nós não enxergamos, nós não vemos, mas são forças espirituais. E ele diz, da maldade, e ele diz que isso é nas regiões celestes. Amém? Então eu e você precisamos perceber, estar sensíveis para poder entender que nem sempre coisas que acontecem com a nossa vida é coisa da nossa cabeça, é bobagem. Nós não vamos espiritualizar tudo, nós não vamos fazer tudo agora é espiritual, mas se nós negligenciarmos, desconsiderarmos os acontecimentos da nossa vida, excluindo o lado espiritual, nós estaremos também caindo no erro. Amém? Eu e você precisamos ter essa sensibilidade, e tem horas que você tem que dizer o seguinte: Senhor, o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada. Por isso a palavra diz que nós não devemos dar lugar ao diabo. Se nós dermos lugar ao diabo, querido, ele vai entrar em nossa vida. Ele não vai tomar posse, não vai possuir, mas ele pode
influenciar os nossos pensamentos, ele pode conduzir a nossa vida através de influenciar os nossos pensamentos. Ou você acredita que Satanás ele pode influenciar um crente? Sim ou não? Sim. A Bíblia diz em Atos que tinha Ananias e Safira, eram da igreja. Eles venderam uma propriedade e eles reservaram parte do preço daquele que eles venderam e depositaram uma parte para os apóstolos, dizendo que aquilo era tudo. E quando Pedro olha para ele e diz: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Amém? Porque você não está mentindo para o homem. Amém, queridos? Eu e você precisamos estar sensíveis. Amém? Estar sensíveis para perceber, procurar conhecer, exercer a nossa posição, a nossa autoridade. Aleluia. Satanás, ele vem contra nós, queridos. Amém? A Bíblia diz que ele fica andando em nosso derredor, rugindo como leão. O que eu quero nesse momento não é te colocar medo, não é simplesmente despertar, porque às vezes a gente fica como que sem perceber. Por exemplo, vai lá no Antigo Testamento, lá no livro de Jó. Eu não quero falar muita coisa sobre Jó, não quero entrar nesse ponto, até para não gastar todo o tempo. Jó capítulo 1. Amém? Jó capítulo 1. Nós vemos aqui, queridos, algumas coisas. Aleluia. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Amém? A partir do versículo 13, você encontrou aí? 13 em diante diz assim: Sucedeu um dia em que os filhos e as filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e disse: Os bois lavravam e as jumentas passiam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus, e os levaram e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: Fogo do céu, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: Dividiram os caldeus entre 3 bandos, deram sobre os camelos e levaram e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este ainda falava, quando veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou um grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou e rasgou seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Amém? Nós não vamos ler tudo, até para não ter que abrir algo para fechar, para explicar. Mas eu quero somente que você perceba que os acontecimentos que vieram com Jó, por exemplo, nós vemos aqui no versículo 14, não é? Que no versículo 15 diz que veio um bando de sabeus e levaram e mataram os servos, ou seja, são um povo. Amém? Versículo 15 está escrito assim? Sim ou não? Sabeus, ou seja, eram pessoas. No versículo 16 fala que um fogo caiu do céu e queimou as ovelhas.
Também no versículo 17, diz que um bando de caldeus. Amém? E no versículo, cadê o versículo 20, né? Não, o versículo 19 diz que um vento veio e derrubou a casa a qual estavam os filhos de Jó e todos morreram. Então você vê, queridos, que aparentemente eram acontecimentos naturais. Dois desses acontecimentos, não é, do que aconteceu com Jó, dois deles eram pessoas que estavam roubando. Os sabeus e os caldeus vieram, roubaram e mataram. O que tem de mais? Só que quando nós olhamos os versículos anteriores, nós vemos que Deus dá permissão a Satanás para fazer exatamente isso. Então o que eu quero chamar a atenção é que por trás daquelas aparentemente situações que eram naturais, roubo, assassinato, um vendaval, a única coisa de extraordinária foi um fogo que caiu do céu, mas as outras coisas eram coisas que aparentemente eram normais. Roubo, amém? Roubo com assassinato, um vento forte que derrubou a casa, mas por trás disso existia uma ação espiritual maligna. Então aquela situação não foi apenas um fato casual, um vento que veio de repente, um vendaval. Eu sei que isso pode acontecer, mas eu também sei que Satanás ele pode provocar estas coisas. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu não estou dizendo que todo assalto é o diabo, mas eu também digo que todo assalto o diabo está por trás, influenciando, talvez não diretamente, mas indiretamente. Porque ninguém faz o mal sem antes ser influenciado por ele. Ele veio para matar, roubar e destruir. Todo aquele que faz isso, de uma certa forma, está sendo influenciado por Satanás. Tudo bem, queridos? O que eu quero chamar a atenção, queridos, é que eu e você precisamos tomar cuidado para que nós não sejamos vítimas de ataques de Satanás e nós estejamos querendo lidar com algo natural. É como Jesus lá em Lucas diz, Marcos 13, fala que Jesus chegou na sinagoga e tinha uma mulher que estava curvada, 18 anos, não é assim? Quem lembra? Encurvada, nós poderíamos dizer que ela tinha uma artrite, ela não podia endireitar, ela não podia ficar ereta, então ela vivia curvada. A Bíblia diz que Jesus chama ela para o meio e diz, mulher, e repreende aquele demônio, e sai daquele lugar, o demônio sai, ela fica livre, e começa, o chefe da igreja lá, né, o chefe da sinagoga fica com raiva, e fica chateado e diz, olha, tem tantos dias que vocês podem ser curados e no sábado. E Jesus diz, por que eu não deveria libertar essa filha de Abraão que há 18 anos Satanás mantinha presa? Então quem mantinha aquela presa, então aquela doença não era uma doença física, não era um problema físico. Quem estava ocasionando, quem estava operando naquela mulher, por trás daquilo, aparentemente um problema natural, era um demônio. Você está entendendo o que eu estou falando? Por trás daquilo que era aparentemente natural. Amém, queridos? Tudo bem? Eu e você não podemos olhar a vida apenas dessa forma, apenas com uma ótica natural, apenas de uma maneira natural. Porque podemos cair no erro de nos enganarmos, de perdermos o melhor de Deus para a nossa vida, porque estaremos tentando fazer algo, tentando, né, às vezes, vencer uma situação que tem uma origem, que tem uma influência espiritual, tentando resolver de ordem natural. E podemos errar, porque nós não, é a mesma coisa falando dessa situação. Se Jesus chamasse os médicos aqui, e os médicos, vamos lá, vamos fazer o melhor tratamento, vamos trazer essa mulher para os nossos dias. Queridos, não ia dar certo, porque o problema daquela mulher não era físico, não era uma questão física apenas. Por trás daquilo, aparentemente, um problema físico, existia uma ação espiritual. E eu e você precisamos estar atentos para poder perceber. A Bíblia diz que Satanás, ele anda em nosso derredor. E ele não vai andar em nosso derredor, querido, sem fazer nada.
A Bíblia diz que quando ele tenta Jesus, e Jesus vence as tentações, a Bíblia diz que Satanás deixou Jesus até ocasião oportuna. Então, chegou o momento que Satanás ficou observando e diz: esse é o momento, essa é a ocasião certa de agir, esse é o momento certo de agir. Amém, meu irmão? E eu e você precisamos, sabe, entender que o que eu quero chamar a atenção nessa noite, que nós não podemos encarar e vencer as situações apenas de uma forma. Vai ter momentos que você vai ter que se levantar e dizer: em nome de Jesus eu repreendo esta situação. Em nome de Jesus eu repreendo esta falta. Em nome de Jesus eu repreendo isso. Eu ordeno na autoridade que há no nome de Jesus, cesse agora. Vocês lembram que quando Jesus ele estava no barco? Jesus estava dormindo. Os discípulos estavam lá acordados. Mas de repente, uma grande tempestade, ao ponto do o barco quase afundar. Eles foram acordar Jesus e dizendo: Senhor, tu não te importa que nós pereçamos? Jesus ele se levanta, acorda, repreende o vento, manda que o vento se aquiete, manda que o mar se aquiete, olha para os discípulos e diz: por que vocês são tímidos? Afinal de contas, o que é que Jesus queria dizer com aquilo? Vamos lá, vamos pensar. Quando Jesus ele manda o mar se acalmar e o vento se acalmar, depois ele se volta para os discípulos. Eles foram acordar Jesus para Jesus resolver um problema, sim ou não? Sim ou não? Então, se eles acordaram Jesus para resolver um problema, então, você acredita que Jesus terminou quando cessou o vento e o mar? Quando o vento se aquietou e o mar se aquietou, você acredita que o problema foi resolvido? O que você acha? Foi resolvido ou não foi? Não, né? Porque parte do problema era a atitude dos discípulos. Parte do problema era a atitude dos discípulos. Aquela atitude de, por que a coisa certa é, corre para Jesus. Corre para Jesus. Queridos, tem horas que Jesus diz: é com você, meu filho. Use o que você tem. Você tem autoridade. Jesus, quando ele ressuscita, ele diz: olha, toda a autoridade me foi dada. Ide, portanto. Amém, queridos? Se nós quisermos todas as vezes agir da mesma forma, pode ser que algumas vezes nós tenhamos sucesso, porque naquilo que nós estamos tentando resolver, fazer, seja algo normal, seja uma situação normal, em que ações normais e naturais irão ser resolvidas, serão suficientes para resolver. Só que tem situações que ações normais ou naturais não vão resolver. Já se exige, já se espera uma nova ação, uma nova forma, ou uma forma diferente de agir. Amém? A questão é, você está interessado nisso? Amém? Glória a Deus. Você acredita que Abra Mateus 16, por favor. Amém? Tudo bem até aqui, queridos? Aleluia. Você encontrou Mateus 16? Amém. Nós vamos ler. Aleluia. Eu quero que você possa observar e ler. Versículo 13, vamos ler, versículo 13, Mateus 16, 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, não é isso?
perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei o quê? Edificarei o quê? E o que mais? Então você percebe que assim que Jesus diz: olha, eu vou edificar a minha igreja, ele já fala das portas do inferno. Afinal de contas, uma coisa: quem é a igreja? A igreja é esse prédio? Diga: a igreja sou eu. Você deve estar edificado sobre uma palavra, sobre uma revelação. Ele diz, Jesus ele diz o seguinte, olha, ele pergunta para os discípulos: o que é que o povo anda falando ao meu respeito? Eles começam a falar: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias. E Jesus pergunta: e vocês, o que vocês dizem? Aí Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus deixa de conversar com todo mundo, agora conversa só com Pedro. Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão. Jesus não diz: bem-aventurados são vocês. Não, agora é uma conversa de Jesus com Pedro. Ele diz: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne e sangue que te revelou, ou seja, não foi homem. Isso que você falou não veio do homem, é isso que ele está dizendo. Isso que você acabou de dizer não veio da sabedoria do homem, foi o Pai que te revelou. E ele diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que pedra? Pedro não, a revelação, a palavra que Pedro diz, tu és o Cristo. E ele diz: sobre esta pedra, sobre o Cristo, eu vou edificar a minha igreja. Aí ele diz: e as portas do inferno não terão sucesso, não terão vitória, não irão prevalecer. Agora eu pergunto: você está edificado? Amém? Portas, queridos, portas significam uma passagem de um compartimento para outro. Satanás ele não vai querer que nós avancemos, que nós possamos, avançar em Deus, os planos que o Senhor tem para a nossa vida. Mas entenda, ele logo após ele falar sobre uma edificação da igreja do Senhor, da própria igreja, dele mesmo, e a palavra diz que nós somos a igreja do Senhor, ele diz: as portas do inferno, ou seja, as intenções do inferno, os propósitos do inferno, aquilo que o inferno pensa sobre você, não irão prevalecer. Então, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Se você quer um evangelho, se você quer viver um evangelho onde você exclui Satanás, onde você exclui esse entendimento, eu digo, você está no lugar errado. Porque o evangelho que é evangelho, primeira coisa é entender que Deus é aquele que criou todas as coisas, mas juntamente com esse entendimento vem o entendimento de que nós temos um adversário que veio para matar, roubar e destruir. E eu e você precisamos ter uma atitude com respeito a isso. E que se nós não tivermos essa atitude, nada vai mudar e ninguém vai poder fazer alguma coisa por nós. Porque nós temos a autoridade. Nós recebemos essa autoridade. Amém, queridos? Nós podemos ajudar pessoas, entendendo a autoridade, nós podemos ajudar pessoas, podemos ajudar a nós mesmos, podemos não somente ser beneficiados por isso, mas ajudar outras pessoas. Tem pessoas que são atormentadas por demônios, tem pessoas que são
opressas, vivem em opressão, tem pessoas que têm sua mente cauterizada, tem pessoas que elas não conseguem enxergar a palavra. Por quê? Porque a Bíblia diz que Satanás cegou o entendimento. Você fala para ela sobre Jesus, mas ela não enxerga. Ela entende qualquer outra coisa, porque o seu entendimento está cego. O que fazer para isso? É ter uma oração onde você vai quebrar isso na vida dessa pessoa e os seus olhos serão abertos. Queridos, não existe outra coisa a ser feita. Nós precisamos assumir a nossa posição, o nosso papel. A Bíblia diz que Satanás está debaixo dos nossos pés. Mas ele pode ter autoridade contra a nossa vida. Sabe quando? Quando nós damos ou quando nós não fazemos nada com a autoridade que temos. A Bíblia diz que eu não devo dar lugar ao diabo. Aí eu pergunto, como eu posso dar lugar ao diabo? Vamos lá, gente. Como eu posso dar lugar ao diabo? Não está escrito assim? Vamos imaginar aqui. Vamos pensar. Porque nós temos autoridade. Nós temos autoridade. Isso é fato. O Senhor nos deu autoridade. Isso nada pode mudar. Isso nada pode mudar. Amém? Nada vai mudar isso. Mas eu posso fazer coisas que podem comprometer essa autoridade. Ou essa autoridade não funcionar como deveria. Quando eu dou lugar ao diabo. Como eu posso dar lugar ao diabo? Amém? Eu vou falar uma coisa que vai resumir tudo que eu poderia dizer sobre dar lugar ao diabo. Dar lugar ao diabo é quando eu faço algo que sei que eu não devo fazer, mas faço. Quer seja por palavra, por pensamento, por atitude. Revelação chegou, entendimento chegou. Eu sei porque sei. Eu não sou ignorante a respeito de um determinado assunto da palavra. Isso é muito sério, gente. Pessoas têm sido presas, e muitos crentes têm sido presos, porque brincam com essa questão de autoridade. Satanás, ele não brinca de ser Satanás. Eu não estou falando isso para provocar medo, pânico ou qualquer outra coisa, mas para trazer responsabilidade. A palavra diz em Tiago que nós não poderíamos nem desejar ser mestres, porque o mestre, ou seja, aquele que conhece, receberá um mais duro juízo. Porque quanto mais se tem, mais é cobrado. Sim, não é verdade isso? Então o que é dar lugar ao diabo? Eu fui iluminado da palavra de Deus, eu recebi instruções, ou seja, algo em qualquer área isso serve para qualquer área. Iluminação da palavra chegou para mim, ou seja, eu sei qual é a verdade. Aí eu vou, ajo de forma errada. Se eu agir contrário à iluminação que chegou para mim, eu estou abrindo a porta para Satanás me tocar. E aquela autoridade que eu tinha sobre ele é invertida. Eu continuo sendo autoridade, mas agora ele tem espaço e liberdade para tocar a minha vida. Tocar a minha vida e tocar aquilo que está ao meu redor. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém, amados? O mundo espiritual, ele é real, amados. O mundo espiritual, ele é real. Na verdade, tudo o que acontece fisicamente é determinado pelo mundo espiritual. Nós somos um espírito. Essencialmente falando, nós não somos esse corpo. Nós somos um espírito, nós temos uma alma e habitamos num corpo. Deus soprou naquele boneco de barro, o sopro de Deus era o espírito do homem. Soprou. E a Bíblia diz que o homem passou a ser alma vivente. A Bíblia diz em Tiago que o corpo sem o espírito é morto. Então, eu e você só estamos vivos porque o que nos mantém vivo não é o arroz e feijão que nós comemos.
O que nos mantém de pé não é o alimento que nós ingerimos. O que nos mantém de pé é o nosso verdadeiro eu, o nosso homem interior, como diz a palavra. O nosso espírito humano, quem de fato nós somos. Nós somos um espírito. E quando eu falo nós somos um espírito, essa palavra não significa algo inanimado, uma força, uma fumaça. Não, é um espírito, é do mesmo formato. Nós temos uma alma, faculdades mentais, uma mente com emoções, sentimentos e um corpo. Então, fazemos parte, nós somos tridimensionais, nós fazemos parte de um mundo físico, nós fazemos parte de um mundo mental e emocional, e nós fazemos parte de um mundo espiritual. O problema é que muitas vezes nós ficamos apenas nesses dois, físico e emocional. Quando não é emocional, é físico. O espiritual, às vezes, quando nós ouvimos, rapaz, lá vem com esse assunto. Já vem falar de coisas espirituais assim, então muitos de nós ignoramos, não aceitamos, não queremos ouvir, não queremos aprender. Não queremos compreender, porque é através do conhecimento que eu sou liberto. Através de conhecer a verdade, que verdade? A palavra. Não é outra coisa. Eu sou liberto, nós somos libertos. Amém, queridos? Então muitas pessoas, não, isso não é para mim não, isso é para mim não. Queridos, isso não é assunto, isso não é teoria, isso é prática, é vida. Eu não sei se você já teve a experiência de você estar num lugar alto, num coisa, e de repente vir um pensamento, se joga daqui. De onde veio aquele pensamento? Você é algum suicida, por acaso? Você é uma pessoa que, por acaso, não tem amor pela vida? E que quer se matar a todo momento? Não. Muitas pessoas que não têm nenhum problema dessa questão, quando se encontram em determinadas situações, estou dirigindo, acertar no outro carro do lado. Para que isso? Bater de frente. Ataques, setas, a Bíblia fala dardos inflamados do maligno. Amém, queridos? A impressão que eu tenho, o que eu estou querendo falar, é porque o sentimento que eu tenho no meu espírito é que tem gente enxugando gelo, tem gente passando por situação e tentando resolver e está se matando, se esforçando e fazendo tudo o que pode, e olha e diz, não vê resultado nenhum. Sabe por quê? Porque está agindo errado. Eu vou usar um exemplo aqui, deixa eu ver aqui, pronto, eu vou usar esse teclado aqui como exemplo, amém? Esse teclado aqui, digamos que, é a caixa aqui. Digamos que eu leve esse teclado para alguma assistência. Amém? Alguma assistência, deu algum problema, eu estou levando para alguma assistência. Existem várias tipos de chaves para abrir. Eu não posso pegar com a faca e com o martelo e querer abrir isso aqui. Tem chaves específicas para abrir determinadas coisas. Sim ou não? Você está entendendo? Cada porta dessa, olha quantas portas existem numa cidade como essa, quantos cadeados, quantas chaves. Para cada uma delas existe um segredo, existe uma combinação própria que vai abrir exatamente. Sim ou não? E o Senhor disse para Pedro, eu vou te dar chaves. No versículo seguinte, após ele falar que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ele diz, dar-te-ei chaves, da onde? Do reino dos céus. Amém? O que ligar na terra será ligado no céu, o que ligar no céu será ligado, o que desligar na terra será desligado no céu. Não é assim que está escrito, versículo 19?
Para que serve uma chave? Abrir, para fechar, para desligar. Quem abre e quem fecha? Diga, quem tem a chave. Agora não adianta ter a chave, tem que fazer o uso da chave. Porque se eu tiver a chave, apenas ter a chave não vai abrir-se por si mesmo. Tem que ter alguém que vai lá e meta a chave e faça o movimento. Amém? Busca isso, queridos, para que você não esteja, tentando vencer uma situação inútil. Procura entender. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor guia os filhos de Deus. Eu volto a explicar, nem toda situação tem a sua origem espiritual. Mas também nós não podemos viver uma vida onde nós iremos desprezar totalmente e completamente as astutas ciladas. Fala comigo, astutas ciladas. Se é astutas, é porque é algo tão bem elaborado, tão bem planejado, que a pessoa vai pensar, isso aqui não vai ter nenhuma armadilha aqui. Amém? Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, aleluia, as coisas não são difíceis. As coisas não são difíceis. A vida não é difícil. Amém. Às vezes, nós que colocamos na nossa cabeça e pensamos, é muito difícil. Essas coisas são difíceis. Para que tal coisa aconteça é difícil. Não, Jesus disse que o fardo dele é suave e leve. Se você está achando que as coisas são difíceis, é porque você está, como diz nossa amada Mama Jane, está carregando o fardo errado. O fardo do Senhor é suave e leve. As coisas são fáceis, agora se tornam difíceis quando eu tento fazer. Já imaginou como seria difícil eu com a chave, sem o conhecimento e com as chaves erradas para tentar abrir um aparelho desse? Tentando com a ponta da faca. Eu levei esses dias o celular da Jaine. Jaine teve um problema com o celular, caiu na água e ela não sabia o que fazer. Eu pedi, levei para um rapaz aqui, um técnico, foi indicado até pelo Vinícius. E o celular dela é um celular bom, um celular muito bom, muito caro, inclusive. Então é um celular todo, ele é diferente do nível baixo, né? Aquele celularzinho pebinha, como ele disse. Então o celular dela, eu comecei a olhar, eu tinha intenção de abrir como eu abro os celulares normais. Então eu levei para casa, eu disse, não, aqui eu vou abrir, eu vou ver se tiver alguma coisa. Eu tenho um produto lá que eu coloco, limpa contato. Ele limpa os contatos, eu ia passar na placa do celular e tudo. E se tivesse algum problema, estaria resolvido. Só que quando eu cheguei em casa, eu olhei o celular, era todo diferente. Aí eu olhei, aí eu fui pesquisar na internet como é que abre esse celular. E eu coloquei lá na internet, o cara com aquecedor e tal, com uma máquina especial que prende o celular por baixo e a outra abrindo. Aí eu disse, isso aqui não é para mim. Aqui vou ficar quieto, porque senão aqui posso fazer bobagem aqui. Aí levei o celular para o cara. E, de fato, para poder abrir aquele celular, teria que ser daquele jeito. Entendeu? Teria que ser daquela forma. E ele foi, quando ele foi lá em cima, ele pegou o celular, eu levei o celular e ele abriu, ele levou lá para dentro, abriu, o celular veio pegando fogo. Eu disse, por que está quente assim? Ele disse, não, porque para poder abrir, você tem que aquecer e botar nessa máquina. Eu disse, ó, igual o vídeo que eu vi.
Não teria essa máquina para poder abrir. Então, o que eu quero dizer com isso? De repente, ele pegou as chaves, e ele pegou o estojo assim, de vários tipos de chaves minúsculas, e foi abrindo para vários tipos, tamanhos de parafusos diferentes, encaixezinhos, e ele foi tirando. Rapidinho ele desmontou tudo, ficou só aquela pedaceira. E eu olhei assim e disse: rapaz, quem sabe é outra coisa, né? Se torna tão fácil quando sabe. Se torna tão fácil. Sabe, querido, nós temos dentro de nós o expert de tudo, Espírito Santo de Deus. Aquele que conhece tudo o que precisamos. Nós não precisamos, sabe, viver naquela mentalidade: é difícil, é complicado. Não, não é. Diga: não é difícil. Diga: não é complicado. Você está entendendo que é uma mentalidade que nós andamos? O emprego está tão difícil. Quem disse isso? As coisas são tão difíceis. Quem disse isso? Se tornam difícil quando nós aceitamos. Está difícil. Então nós andamos com aquela mentalidade: está difícil. É muito difícil. As coisas são tão difíceis. Aleluia. Amém, queridos? É isso que nós precisamos. Chaves. Para uma determinada situação, uma direção, uma palavra, uma atitude. Não, mas eu faço do meu jeito. Então faça, mas depois não venha pedir ajuda porque não deu certo. Porque às vezes a gente é assim, a gente se mete a besta para fazer do nosso jeito e dá com os burros na água e depois fica. Não é melhor buscar, entender, para ir, como diz um ditado, um tiro certo? Nós temos, queridos, um adversário, e a palavra diz que astutas ciladas. Astutas, algo tão engenhosamente traçado, planejado, arquitetado. Aleluia. Amém, queridos? Aleluia. Eu não estou dizendo que agora você vai sair daqui gritando: em nome de Jesus eu expulso o demônio de todo lugar. Não é isso. Mas esteja sensível. Busque diante do Senhor palavras, direções específicas. Não queira, não decida: eu vou fazer assim, Não, se o Senhor dirigir, se o Senhor direcionar, se uma palavra vir, mas, aleluia, tudo é fácil. A Bíblia diz, queridos, tem um versículo que eu estou me alimentando dele. Amém? Tem um versículo que eu estou me alimentando dele. Eu tenho me deliciado com ele. Às vezes eu vou, tiro uma fatia assim, aí como e vou comendo ele. E vou comendo e fico comendo. Coisa gostosa, maravilhosa. Obrigado, Senhor. É uma delícia, delícia. A palavra diz que o Senhor trabalha para aqueles que dormem. Até quando eu estou dormindo, o Senhor está trabalhando por mim. Obrigado, Senhor. Eu não preciso me matar. Oh, aleluia. Não é pelo meu muito fazer. Amém? Aleluia. Obrigado, Pai. Aleluia. Deus seja louvado. Obrigado, Senhor, por paz. Agora eu sinto, paz. 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 Tranquilidade. Agora nós poderíamos começar o culto. Mas eu não vou fazer isso. Amém? Aleluia. Para as coisas que estão aparecendo, surgindo, abra sua boca. Mar,
se aquieta. Vento, cesse. Não, mas eu vou correr para Jesus. Se correr para Jesus é a solução para tudo, por que que depois que Jesus ele repreende o vento e o mar, Jesus repreende os discípulos também? Se correr para Jesus é a única forma, por que que Jesus disse depois, aonde está a vossa fé? Por que que vocês são tímidos? O que é tímido? Uma pessoa tímida. É uma pessoa que tem medo. Não, é mais do que isso. Medo é algo comum para todos nós. E não se preocupe com nada disso. Tímido é uma pessoa que é dominada, ela é paralisada pelo medo. Ela não age com medo. Ela tem medo, mas ela age. Ela não age, ela fica lá, travada. Amém? Aleluia. Será que não é hora de dizer assim, vento, eu ordeno em nome de Jesus, cesse agora. Será que não é hora disso? Será que não é hora de fazer assim, no lugar de dizer, Jesus, acorda, tu não te importa com a minha vida, olha só a situação que eu estou vivendo, será que não é hora de agir de forma diferente? No lugar de correr para Ele e querer que Ele solucione, crescer um pouquinho, diz, eu recebo, Senhor, tu me deste autoridade, obrigado, agora eu vou fazer a minha parte. Mas se não der certo, queridos, o medo, ele vai sempre querer nos paralisar. Amém? O medo, ele sempre vai querer nos paralisar. E se não der certo? Tem muitos sis. E se der? Já pensou nessa possibilidade também? Primeira coisa, Ele nunca nos direcionaria para fazer uma coisa que fosse impossível fazer. Eu vou dizer uma coisa para você. Famílias poderiam ser abençoadas simplesmente pela sua posição, a sua família. A sua família poderia estar diferente se simplesmente você se posicionasse de forma diferente. Você pergunta, Senhor, minha família, Senhor, minha família, Senhor, minha família. Não é hora de dizer, Satanás, eu ordeno que você tire as mãos de cima de fulano. Satanás, eu ordeno que você tire as mãos de cima de cicrano. Satanás, eu ordeno em nome de Jesus. Eu cesso agora com as suas atividades. Eu ordeno agora em nome de Jesus que toda influência espiritual sobre a vida de cicrano, eu ordeno agora que seja neutralizada agora. Pai, eu te agradeço pelos olhos e clareza sobre a vida desse homem, dessa mulher, dessa criança, desse jovem, desse velho, dessa velha, não importa quem seja, desse cachorro, desse gato, desse papagaio. Amém, queridos? Aleluia, diga assim, eu sou um espírito. Diga, eu tenho uma alma. Eu habito num corpo. Paulo diz em 2 Coríntios, as armas da nossa luta, as armas da nossa milícia, as armas do nosso combate, não são carnais, não são humanas, não são naturais, não são métodos naturais. Eu já falei. Mas eu já falei com ele, já falei com ela, já expliquei tudo. Mas você já parou para perceber que talvez isso seja inútil? Você já parou para entender que essa conversa é igual a zero, não vai trazer nada, porque não é esse tipo de arma?
Isso pode funcionar para uma determinada situação ou uma outra pessoa, mas para essa pessoa isso é inútil, é igual a zero. Mas eu expliquei tudo direitinho. A pessoa até concordou, mas não entendeu. Porque os olhos estão totalmente bloqueados. Amém? Aleluia. Armas que não são carnais. E ele diz, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Fortalezas. Fortaleza. Algo quase impenetrável. Difícil de ser, não é? Uma fortaleza. Jericó era uma fortaleza. Muralhas imensas, largas, nunca tinha sido conquistada. Mas sabe como foi que o povo de Deus conseguiu conquistar aquela cidade? Não foi na força do braço, não foi na estratégia, na engenhosidade, sabe, no planejamento. Foram para o Senhor. O Senhor disse, você vai fazer o seguinte, Josué, todo mundo calado, para não falar besteira. Porque às vezes, se não tiver essa ordem, a pessoa começa a falar besteira. Aí perde. Caladinho. 7 voltas. 1 volta por dia. No 7º dia, 7 voltas. Imagina o cansaço. Imagine ali, rapaz, que loucura. Rapaz, tu acha que vai dar certo? Se Deus não tivesse dito, é todo mundo quieto, imagine só o zum, zum, zum. E aí, fulano, tu acha que vai dar certo isso? Eu vou morrer, porque quando terminar de dar o último dia, a 7ª volta, eu estou exausto de tanto andar, eu não vou ter força nem para levantar minha espada, outro, pois não é? Então, e aquela conversa entre, se Deus dissesse, olha, Josué, é todo mundo quieto. Sabe, queridos, se nós não obedecermos exatamente. Não, mas sabe, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pausa. Acaba com esse negócio de querer melhorar as coisas de Deus. É obedecer exatamente. Se Deus vai 1 metro, é 1 metro e acabou-se. Não, mas eu acho que se eu for um pouquinho mais, sabe, nós às vezes perdemos porque nós queremos colocar o nosso pensamento. Não, se eu for um pouquinho, eu acho que fica melhor. Fica nada, faz estragar. Porque Deus diz, vai 1 metro, então é 1 metro e ponto final. Não tenta, tanto é que está escrito, queridos. A Bíblia diz, se alguém tirar um tio ou uma vírgula, não pode ser acrescentado nada, sim ou não? Não pode. Eu não posso chegar aqui e dizer assim, rapaz, eu acho que isso aqui é diferente. Eu não posso. Porque existe uma palavra que diz, não pode ser acrescentado nem tirado. Nessa palavra, mas também na palavra que Deus nos dá, querido, na direção que o Senhor nos dá. Não deve ser acrescentado nada. Saul tentou acrescentar. Saul tentou dizer assim, bom, rapaz, essas ovelhas estão tão bonitinhas, tão gordinhas. Eu acho um desperdício a gente matar elas. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma boa ação, vamos aproveitar e oferecer em sacrifício a Deus. Deus disse, isso é igual a pecado de feitiçaria. Quando eu coloco os meus pensamentos, querendo melhorar os planos de Deus. Então o povo rodeando a cidade. Terminou de rodear o povo, o Senhor disse, olha, vocês no final da última volta, vocês vão fazer uma coisa, vão gritar. Só isso. Aleluia. O problema às vezes é que nós queremos a vitória, mas nós queremos que Deus abençoe os nossos planos. Nós queremos fazer as coisas que, Senhor, abençoa. Senhor, abençoa. Não. Você, antes de iniciar, você vai buscar. Senhor, o que é que eu faço? Qual é a tua vontade? Senhor, eu estou aguardando. Obrigado, Senhor. Até que a palavra chegue, até que a direção possa ser clara, você não sai do lugar.
Você fica ali. Mas se demorar muito, aí você faz o seguinte, aquieta isso. Essa agonia de querer fazer, fica quieto no seu lugar. Às vezes a pior coisa para algumas pessoas é ficar quieto. Amém? Fica quieto no seu lugar, não faz nada. Fica ali, se finge de morto. Aleluia. Fica quieto. De repente a palavra, aí você sai. Mas você não saiu porque você decidiu. Você saiu em obediência a uma palavra. Você tem uma palavra. E você anda sobre a palavra. E quando você está em obediência à palavra, queridos, as coisas acontecem. Porque você não está fazendo algo da sua vontade, da sua cabeça. Você está fazendo algo que o Senhor direcionou você. E Ele se responsabiliza por quê? Pela palavra para fazer cumprir. Amém, queridos? Deus tem compromisso com a palavra que Ele disse. Agora, quando Ele não diz, automaticamente, aleluia. Amém, queridos? Acredito que às vezes é só um pouquinho de paciência, de atenção, de não ser tão agoniado e realmente esperar no Senhor. Oh, glória a Deus. Satanás, ele é um adversário, sim. Ele tentou Jesus, sim. Ele tentou e venceu algumas situações, tanto é que Judas foi um deles, sim. Mas ele não tem poder contra as nossas vidas se nós não dermos. Ele não pode. A Bíblia diz que o maligno não nos toca se nós não dermos lugar a ele, é claro. Amém? O maligno não pode pegar a mim e a você sem que nós abrir a porta para ele. Agora, se eu abrir a porta, como? Fazendo coisas que eu sei que eu não devo fazer, mas eu faço. Mas porque eu me acostumei assim. Eu fiz isso a minha vida toda, então agora, mas luz chegou. Clareza chegou. Acabou-se. Você estava coberto enquanto não chegou luz. Depois que luz chegou, se você fizer, você sai da proteção e o inimigo te toca. Então, Paulo diz, andemos cada um naquilo que já alcançamos. É muito bom conhecer a palavra, queridos, é muito bom. Mas também existe responsabilidade. Você não pode saber e ter uma vida contrária. Você não pode saber o que a palavra diz e fazer outra coisa totalmente contrária, achando que isso não vai ter nenhum problema, que tem nada, isso é bobagem. Não pense isso. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Obedeça a palavra. Aquilo que você sabe, seja pronto. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém, queridos. Oh, glória a Deus. Que vida boa nós temos. Que vida maravilhosa que nós temos. Amém, queridos. O Salmo 23 diz que Ele me leva a pastas verdejantes. Ele me leva a água de descanso. Ele me leva. Não sou eu que me levo, não sou eu que me conduzo. Ele diz, vai por aqui, ó. Por aqui. Mas eu quero, Senhor, obrigado. Aleluia. Estamos dispostos? Amém, queridos? Aleluia. Diga, eu tenho uma vida muito boa. Diga, eu não tenho que reclamar da minha vida. Se você tem alguma coisa, fala com Ele que Ele vai te dar direção. Mas fala mesmo. Não fica com aquilo para depois ter alguma coisa para dizer.
A minha vida está muito boa, mas... Amém? Às vezes tem alguns pecadinhos de estimação, né, que a gente não quer deixar. Algumas coisinhas que a gente quer insistir. Não, eu vivi tanto tempo assim, até me acostumei. Deixa ele aqui. Alguns comportamentos que nós insistimos em permanecer. Aleluia. Amém? Oh, glória a Deus. Deus é bom? Eu acho que foi bom. Deus seja louvado. Vamos orar, feche seus olhos para nós orarmos.